Fala turma, e aí, tudo bem? Bom, sempre que eu pego um serviço de motorista por aplicativo, o Uber, 99 Pop, eu sempre avalio, né, o transporte com 5 estrelas. Eu penso naquela seguinte concepção: ou o cara tá ali porque ele gosta do trabalho, ou ele tá ali porque ele tá desempregado, tá buscando uma oportunidade, tem que pagar conta. A gente não sabe qual é a realidade de motorista de aplicativo, né? Eu já peguei motorista Uber que era engenheiro desempregado, já peguei advogado, né, que estava desempregado, que tinha acabado de perder o emprego, já peguei motorista Uber que era motorista por ideal, já peguei ex-taxista que viu no aplicativo, né, uma melhor oportunidade para se ganhar dinheiro, pelo fato das corridas serem mais baratas, né, do que o taxímetro e o cara rodar mais. Então, já vi de tudo um pouco. Então, quando a gente entra num carro desse, a gente não sabe qual é a realidade do motorista, né? E eu tenho aquele modus operandi, digamos assim, né? Eu saio do carro e imediatamente dou 5 estrelas. Já me ferrei algumas vezes. Teve uma que eu saí lá do Jockey Club da Gávea, quando eu fui cobrir o Rio Open, né? Que o Mequetrefe não encerrou a corrida. Então, quando eu fui pegar o aplicativo, eu tinha que pagar outra corrida. O cara já tinha ganho no Pix, então ele ganhou dobrado, né? Então, eu já passei por isso. Já tomei avaliação negativa de motorista. Eu li uma vez no grupo do Uber, do Facebook, que aqui no Rio eles avaliam geralmente o cara que tem 5 estrelas. Eles derrubam propositalmente como sinônimo de segurança. Então, tomei lá uma estrela, teve um outro que deu 2, né? Eu tô com a média 9,4. Antes de vir para o Rio era 5, né? Lá em Petrópolis, com mais de 100 corridas assim. Então é mais, né? O cara que fez isso levou 5 estrelas que eu dou. E ontem, rapaziada, pela primeira vez, né, eu avaliei negativamente o motorista. E é sobre isso que eu vou falar. Eu peguei um carro lá para São Gonçalo, né? Eu fechei a casa, já tô com mudança marcada. Fui ontem pegar as chaves. E aí, nessa que eu tava, né, me locomovendo para São Gonçalo, o motorista mal entrou na linha amarela. A gente foi conversando, né? Eu gosto muito de conversar no trajeto. É um meio que eu tenho de trocar uma ideia, de, né, socializar com as pessoas. Eu gosto mesmo. E aí eu tava falando do YouTube. Eu falei pro cara, pô, eu ganho dinheiro com o YouTube e tal, né? Não é grandes coisas, mas eu almejo, né, virar um YouTuber de sucesso. E aí tava falando sobre o que dava audiência no canal. Ele até falou o seguinte: eu acho que você está muito centralizado em Rio de Janeiro, talvez seria interessante falar do Brasil como um todo, porque aí você atingiria mais pessoas. Verdade, né? Eu chego aqui e falo da minha rotina no Rio de Janeiro, então eu poderia falar de passeios que eu fiz, né? Apesar de terem 2 vídeos sobre o tema aqui no canal, né? Eu poderia falar sobre a experiência em São Paulo, em Belo Horizonte, foram lugares que eu visitei. E assim, eu fico muito focado Rio, Niterói. E ele falou assim: se você pegar o Brasil como inteiro, você vai ter o carioca, vai ter o paulista e tal. Isso meio que fez o sentido. Mas aí naquela do trocar ideia sobre como que era o canal, eu falei que 90% dos meus acessos hoje seriam os vídeos de carta de tarô de futebol. Cara, eu não sabia que o maluco era pastor evangélico. Eu tava na linha amarela, na altura de Del Castilho. Meu irmão, o cara foi me evangelizando daqui até São Gonçalo. Você não tem ideia, né? E não foi aquele discurso de crente legal, Jesus veio para todos. Não, intolerante ao extremo, né? O cara disse que você está seguindo outros deuses. Aí falou da idolatria católica. Aí falou da homossexualidade, né? Do nada ele falou assim: tem que seguir o que Jesus diz, né? Se o cara é gay, ele vai pro inferno, né? Cara, tipo assim, sabe aquele discurso doente? Também são discursos doentes, né? Você pregar ódio em nome de Cristo, pra mim, essa doença. Eu sei que eu falei, cara, o reverendo encostou ali, entendeu? Digamos assim, né? Você que tá aqui no canal, né? Você sabe que eu fui, né, ordenado reverendo pela igreja anglicana. Eu sei que eu fui ouvindo, contando até 10. No final, cara, eu comecei a rebater o cara, né? E rebati pesado. A ponto do cara, porque a Bíblia diz isso. Tá, beleza, mas o que Jesus disse? Mas o Antigo Testamento, beleza. Jesus é Antigo Testamento? Jesus transformou o cara velho e novo.
Aí eu sei que no final estava assim, da onde Jesus estava cobrando dinheiro, da onde Jesus estava, né, idealizando igreja, né? Eu sei que eu fui rebatendo o cara daqui até lá. A Andressa estava comigo, a Andressa falou o seguinte: eu numa situação dessa nem dava resposta, né? Mas cara, eu achei o negócio uma afronta tão grande, né? Em resumo, o cara disse que eu era macumbeiro porque eu botava carta de tarô, né? E disse que eu ia pro inferno. E aí, meu irmão, eu sei que eu não falei que eu tinha sido ordenado, não falei que eu tinha feito teologia. Eu sei que eu fui caindo, né, pro protestantismo histórico. Ele porque tem rebatismo, não sei o quê, porque a criança na igreja católica não tem chance. Opa, peraí, mas Lutero defendia batismo infantil, os metodistas defendem, os presbiterianos defendem, né? A igreja anglicana defende, que é a mãe da metodista, né? Teve uma linha de pensamento que falou: não, tem que a criança tem que aceitar Jesus, mas tem aquela que acredita no pecado original. E aí pergunta se o cara ele aceitava uma opinião divergente. Não, era porque Jesus, cara, coitado de Jesus, na boa, coitado desse homem. O cara veio, foi açoitado, né? Ele foi açoitado porque ele pregou tolerância e acabou fincado numa cruz, né? Vamos falar a verdade, né? O cara veio para pregar amor, acabou crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Olha o credo católico aí, né? Não tem como fugir. Mas o cara veio, né, para pregar amor, tolerância, e o cara, foi açoitado pela religião, né? Quem açoitou Jesus? Foi a religião da época dele, que esperava, né, um Messias rico, não sei o que lá, um Messias que não viesse montado no jumento, né? Então veio um Messias pobre, opa, isso aí tá errado. Isso aí mexeu com a vaidade de alguns, né? Vamos falar a verdade. E o império lá estava insatisfeito com aquilo, lavou as mãos, vamos crucificar esse homem e acabou, né? Quem crucificou Jesus foi o sistema religioso de sua época, né? E aí o cara deixa uma lição de amor, de tolerância, de respeito para um Zé Mané que se diz pastor, né? Que conduz ovelhas, ficar pregando ódio por mais de 1 hora dentro de um carro, né? Eu sei que quando eu tô na ponte eu pensei assim: cara, tomara que essa ponte não esteja engarrafada, eu já tô de saco cheio. Eu sei que eu saí do carro, o cara meio sem graça, né? Chegou pra mim: eu queria te pedir desculpas por qualquer coisa e tal. Eu já tava né, prevendo a nota que ele ia receber. Levou 1 estrela e eu ainda marquei lá: falta de educação. Eu acho, rapaziada, o seguinte, né? Se o cara tá executando o trabalho dele, né? Vamos falar, o cara é motorista Uber, o cara, sei lá, é youtuber, né? Eu vou até falar no meu canal aqui sobre isso. O cara, sei lá, tem uma loja, o cara é advogado, não importa qual seja o trabalho, né? Eu acho que a pessoa ela não tem que ficar falando da religião dela, buzinando. Por quê? Porque ela vai ter cliente de tudo que é tipo, né? O cara pegou um passageiro, no meu caso, que é um ex-reverendo, que se afastou do sistema religioso porque, né, questionou muita coisa, né? Pensamento desse tipo, intolerante, óbvio. Um cara que bota carta, né? Tem uma mediunidade para isso e que tá lá, né? Tá voltando a frequentar a igreja católica porque se sente bem na igreja católica. Então o cara pegou um passageiro desse para crucificar a fé dele, o hobby dele, entendeu? Ficar batendo, né? Então, meu irmão, isso é até antiético. Acho que você tem que respeitar. Eu aqui no canal, eu falava muito de dogma, doutrina. Eu comecei muito nessa vibe. Eu, quando comecei meu canal, eu era reverendo, em atividade ainda. Hoje, meu irmão, eu evito, né? Você vê aqui, se você olhar os vídeos de religião, são sempre histórias legais. Eu parei de expor o lado ruim da coisa. Eu até subi esses dias um vídeo, né? Eu falei: tô com vontade de contar um podre. Aí depois eu falei: cara, não tá legal, sabe? Pode ter pessoa daquela igreja que tá lá feliz e tal. Vou excluir isso, excluir. Então eu acho, sabe, que a salvação, né? Sendo bem sincero, a salvação é feita por obra, eu penso assim, né? Não tem essa de predestinação: não, você vai ser salvo, nasceu para ser salvo. Não, para mim a salvação é feita, né, no dia a dia. Você vai ser salvo de acordo com as suas ações, suas atitudes. Eu penso assim. E eu acho, meu irmão, que Deus não crucificou ninguém, entendeu? Eu sempre fui um questionador do Antigo Testamento, entendeu? Um Deus que condena, que julga, que mata, que proíbe tudo, entendeu? Eu falo: não é isso, né? Não é à toa que Jesus veio, né, para transformar o velho que era novo. Então eu falo: não, para mim, né, o cristão tem que seguir o quê? Tem que seguir lá que não pode comer camarão, que não pode usar certos tecidos, como diz o Levítico. O cristão tem que seguir Jesus, que chegou lá, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Eu acho engraçado é que Jesus ele não excluiu ninguém, né? Jesus ele veio, opa, eu vim para todo mundo, eu sou da galera, né? E pô, a religião exclui, né? Mas aí é o que, ao meu ver, é uma massa de controle, né? É fácil você embutir um pecado na pessoa, dizer que a pessoa vai para o inferno e prender a pessoa no cabresto, achando que vai ser salva dentro daquele contexto ali. E uma pessoa achando que vai ser salva, com certeza é um membro fiel da igreja. E membro fiel envolve o quê? Envolve dízimo, envolve oferta. Se, né, forem pregar de fato o que Jesus pregou, com certeza, meu irmão, não vai dar certo. E Jesus pregou o quê? Jesus pregou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, o pastor é o caminho, a verdade e a vida, ou o padre. Ele falou, eu sou. Então, quando ele fala eu sou, ele exclui, né? Você está dentro de um templo religioso. Ele exclui. Você vai por se sentir bem. Mas em nenhum momento Jesus falou, a minha igreja vai ser assim, assim, assada. Né? Ele botou lá a responsabilidade para o Pedro. Né? Duas pedras sobre esta pedra edificarei minha igreja e tal. Botou a responsabilidade para o Pedro. Agora, a igreja católica romana é a igreja de Pedro. O católico acredita. Né? O protestante, não, é a igreja de Constantino. Né? O cara me falou isso no carro. Mas o cara esquece, né? Ele acha que a Bíblia desceu do céu lá com um zíper no meio, né? E caiu no colo dele, aleluia, tá a Bíblia. Não, a Bíblia não caiu disso. A Bíblia foi o quê? A Bíblia foi, né, uma compilação de livros do judaísmo, né, com o Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento, padres católicos, que na época eram aqueles que tinham poder em mãos, eram aqueles que tinham esses livros em mãos, né, eles sentaram para compilar. Então, se existe Bíblia hoje, a Bíblia protestante, a católica tem livro a mais. Os protestantes cortaram, né, fato. Mas, né, se tem Bíblia, com ou mais sem livro, é esforço de padre católico romano, querendo ou não, é. Se teve reforma protestante, se Lutero lá questionou, não, isso está errado e tal, tira o chapéu para Lutero, porque as coisas não estavam certas naquela época, né? Precisou da Igreja Católica Romana, né? Então eu acho, às vezes, sabe, pessoal, que fica uma imagem assim de ingratidão, né? Eu saí da Igreja Católica Romana, fui para a Igreja Anglicana. Por que eu saí? Porque eu queria ser padre e ter mulher. Né? Não vamos ser hipócritas, né? Eu poderia ficar lá na Igreja Romana, ter mulher escondido como muitos. Eu pensei em fazer isso, tá? Sou tataraneto de padre que teve mulher escondida. O pai do meu tataravô também era padre, também teve mulher escondida. Conheço padre que tem mulher escondida, não vou citar o nome dele, né? Por questões óbvias. A mulher dele é minha amiga pessoal. Eu tive um problema aí quanto à minha vocação. A mulher dele fez a ponte para eu conversar com ele. Em resumo, esse padre ele acha que eu sou amigo da mulher dele, né? E que eu não sei da história. Só que eu sei porque a menina conversava comigo, né? Sobre as questões dele. Então, tipo assim, o cara tem mulher, tá lá celebrando a Eucaristia. Não vou dizer em qual diocese, tá? Tenho que ser ético nessa questão, mas aí tá lá celebrando a Eucaristia, pregando celibato, pregando castidade, né? E tá lá na Igreja Católica Romana, o padre e tal. Aliás, um padre fabuloso, uma pessoa maravilhosa, né? Não é porque ele tem mulher escondido que ele vai ser uma pessoa ruim, né? Ao contrário, ele tem a vivência do matrimônio. E assim, cara, ele tá lá celebrando a missinha dele, entendeu? E assim, escondido. Eu não queria ser um padre desse tipo, né? Eu falei, pô, eu quero ter minha mulher, eu quero minha mulher comigo nos pés da cruz. Aonde encontrei a Igreja Anglicana, né? Luterana também abriria a porta para essa questão. Então, o que acontece? Cara, eu acho, né, que assim, eu saí, em resumo, né? Fui para a Anglicana para ter mulher, mas sempre fui grato à Igreja Católica Romana, né? Se eu aceitasse celibato na época, rapaziada, eu ia ter, né, faculdade de teologia, faculdade de filosofia, alimentação, casa própria durante 10 anos enquanto eu estivesse em formação. E depois de ordenado sacerdote, eu iria ter uma igreja para trabalhar, eu iria ter um salário fixo, eu iria ter moradia por conta da igreja, eu iria ter carro por conta da igreja, tudo por conta da igreja. Eu conheci um reverendo anglicano que foi padre romano, né? Foi um dos meus animadores vocacionais na igreja anglicana. Ele chegou para mim e falou exatamente isso. Quando eu era romano, eu não me preocupava com nada. Eu tinha 2 salários mínimos todo mês na minha conta. Comida a igreja botava, casa a igreja dava, meu carro era da igreja. Meus 2 salários mínimos era para fazer uma academia, sentar no restaurante, né? Era para gastar comigo, comprar um videogame, que ele jogava videogame e tal.
Então hoje na igreja anglicana eu tenho que matar um leão por dia. Porque obviamente não tem o dinheiro da igreja romana, né? Mas assim, pergunta se ele cospe no prato. Não, ele é grato. Da mesma forma que eu também sou grato, né? Essa instituição me acolheu, essa instituição, né, iria investir em mim se eu tivesse ido até o final. Entendeu? Então eu acho, sabe, que essa questão, porque é idólatra, não sei o que, meu irmão, se você não concorda, beleza, é um direito seu, né? É um direito seu, guarde pra você. Agora, ficar pregando ódio contra a igreja do outro, contra a fé do outro, porque é uma pregação de ódio, né? Eu sei que no final eu cheguei pro maluco e falei, olha, a igreja católica romana pensa isso, a tua igreja pensa aquilo, os mormons pensam isso, os adventistas aquilo. Quem tem a razão? Alguém já morreu pra voltar? Mas ninguém volta porque é Bíblia. Então, meu irmão, você não tem moral nenhuma pra dizer o que é certo e errado, ninguém sabe, né? A realidade é essa, ninguém voltou do mundo dos mortos para falar, olha, acontece isso, acontece aquilo, é assim, assim, assado, né? Ninguém voltou. O que a gente tem mais perto são psicografias, né, do kardecismo, né? Mas aí tem gente que fala, não é de Deus. Sinceramente, não sei, tá? Não sei. Pode ser verdade? Pode ser mentira? Pode. O que importa, né, é o que você acredita sobre aquilo. Eu vou ser bem sincero, Chico Xavier. Meu irmão, eu acredito em tudo que Chico Xavier deixou escrito, entendeu? Pra mim, Chico Xavier foi um santo injustiçado, né? Eu acho que ele só não foi canonizado porque ele não era católico. Porque, sendo bem sincero, um cara, né, que trabalhou pra caridade, um cara que não ganhou um centavo da religião, escreveu livro pra caramba, e a renda dos livros eram revertidas pra caridade, meu irmão, cada vez 90% desses religiosos que estão aí fazer o mesmo, entendeu? A gente não vê. Ao contrário, a gente vê, né, doe mais que Jesus vai te dar em dobro. E quem garante que Jesus vai te dar em dobro, né? Então, é isso, meu irmão. Eu fiquei literalmente enojado do que aconteceu, sabe? Esse foi o motivo que me tirou da religião, uma pancada de gente pregando uma afirmação que, cara, quem garante que aquilo é verdade ou não, entendeu? Ninguém morreu, entendeu? Então eu cansei desse tipo de pensamento, sabe? É muito ódio em nome de um cara que o relato dele é um relato de amor. Acabou, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. A gente viu lá nas Olimpíadas de Paris a reprodução lá da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci com drag queen. Não sei o que lá. Primeiro, da Vinci era ateu. Da Vinci não era cristão, era ateu. Uma obra, né, que simboliza Cristo, de certa forma sim, mas feita por um ateu. Que ele não fez pensando no Cristo, ele fez aquilo por dinheiro. Alguém pagou ele para fazer aquilo. Os apóstolos, né, lá da época de Jesus Cristo, cara, os apóstolos eram marginalizados, eram perseguidos, tanto é que todos foram mártires, né? Nenhum quando sobrou para contar a história, foi tudo morto, decapitado, crucificado e por aí vai, apedrejado. Então, meu irmão, é um povo perseguido. E essas pessoas que fizeram lá a reprodução lá da Santa Ceia, lá em Paris, nas Olimpíadas, será que não eram pessoas, né, que estavam que estão às margens da sociedade, que são perseguidas por serem quem são, né? Cara, o pessoal não consegue ter uma visão dessa. Não, porque Jesus. Eu me lembro que teve uma parada LGBTQIA+, com uma trans crucificada lá em São Paulo, que foi a mesma coisa. Porque Jesus. Meu irmão, esse povo é crucificado todo dia na nossa sociedade. Óbvio que não é Jesus Cristo. Se utilizou de uma imagem de Cristo, né, do que aconteceu lá atrás, né, para falar, essas pessoas estão sendo crucificadas por aquelas que pregam o que foi crucificado. Então é isso, meu irmão, é um pensamento que vai muito além, né, da fé. Envolve razão, envolve, né, uma série de fatores. Então, essa questão da religião, né, que ela embute, né, dogma, doutrina, você não pode pensar e tal, cara, isso não dá em mim, não dá pra mim, entendeu? Em resumo, não consigo, né? Eu me sinto um pouco mais à vontade na Igreja Católica, porque por mais que ela tenha dogma, doutrina, não pode usar preservativo, não pode isso, não pode aquilo, meu irmão, você vai lá, se confessa lá com o padre te absolve, entendeu? E você acaba não indo muito contra os seus princípios, né? A Igreja Anglicana é mais liberal. Eu acho que a Igreja Anglicana, na minha opinião, é a melhor igreja que tem, minha visão. Então, o que acontece eu acho que ninguém pode ser julgado, né, pela sua fé, pelo seu jeito de ser, por ser quem é, entendeu? Jesus não faria isso, né? Eu acho que Jesus hoje, né, pegaria essas pessoas que são apedrejadas pela sociedade, abraçaria e botaria todos na ceia para fazer, né, ali
a comunhão com pão e vinho. Um abraço, até a próxima.